Hernan Crespo seria uma opção viável para o São Paulo? A gente conversa com o staff do treinador e a gente vai trazer a resposta. Vou te falar também, a Copa do Mundo de Clubes, que começou agora, tem alguns jogadores ex-São Paulo. Você lembra todos deles? E para a gente fechar, uma listinha de 50 nomes de treinadores que estão livres no mercado. Será que algum deles poderia ser a melhor opção do que o Zubeldia? Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. É um prazer para quem não me conhece, eu sou o Alexandre Vieira, jornalista, e agora eu vou te deixar super bem informado sobre as últimas do São Paulo. Eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, que é super importante para o crescimento do nosso canal. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube. Hernan Crespo seria uma opção para o São Paulo para substituir o técnico Zubeldia? O Hernan Crespo está livre no mercado desde a sua saída do Al-Ahly e ele ainda não encontrou um novo destino. Desde a semifinal do Paulistão, onde o São Paulo acabou sendo eliminado, um pouquinho antes até, quando o Zubeldia estava naquela pressão de Paulistão, eu conversei com o staff do Hernan Crespo e ainda converso com o staff do Hernan Crespo para saber qual que é o destino dele, qual que é o futuro. Sei até, por exemplo, que ele chegou a negociar com o Grêmio, mas não entrou em acordo muito pela falta de investimento que o Grêmio teria na aquisição de reforços e também por questões financeiras em termos dos seus vencimentos. E o Hernan Crespo está livre no mercado, ele até recentemente recebeu algumas sondagens de equipes da Arábia Saudita, mas até o momento não fechou nada. E aí eu trago a resposta. Hernan Crespo toparia vir ao São Paulo e em que condições? A primeira resposta é sim. Hernan Crespo tem um carinho muito grande pelo São Paulo e ele adoraria retornar ao clube onde ele foi campeão paulista em 2021, mas tem condições. Hernan Crespo quer um projeto onde ele tenha capacidade e estrutura para ser campeão. Hernan Crespo quer disputar títulos e ele entende que para isso também gostaria de reforços. Ele gostaria de ter uma autonomia para a indicação e contratações de bons reforços. Ele entende que seria capaz de voltar ao São Paulo para disputar novos títulos. Ele até já falou até publicamente do sonho de voltar ao São Paulo para disputar uma Libertadores com o Morumbi esgotado. E para isso ele precisaria de um clube que garantisse um investimento suficiente para ser campeão. O São Paulo tem isso hoje? A gente sabe que o São Paulo está com as suas dificuldades financeiras e tem que respeitar várias questões do FIDIC. Outro fator importante, não chegaram a me falar valores ao certo, mas que Hernan Crespo tem hoje vencimentos aproximados de 2 milhões por mês para trabalhar num novo clube, isso no mínimo. Então, caso o São Paulo queira evoluir em alguma conversa, é óbvio que na negociação isso poderia ser conversado. Aliás, não tem negociações nesse momento entre São Paulo e Hernan Crespo, tá? A gente foi pegar um relato sobre uma possibilidade, não de algo concreto, deixando claro. Então, além do investimento de reforços de projeto para ser campeão, Hernan Crespo também gostaria de ser remunerado de uma forma que o São Paulo hoje não teria condições de bancar também. O Crespo, lá no Al-Ahly, ele ganhava um salário astronômico e ele toparia reduzir esses vencimentos para trabalhar em solo sul-americano, mas ainda assim estariam completamente fora da realidade atual do São Paulo. Precisaria fazer todo um esforço financeiro, toda uma engenharia caso o São Paulo topasse essa conversa com o Hernan Crespo. E aí eu lanço a pergunta para você. Vale ir atrás do Hernan Crespo? Trocaria o Zubeldia pelo Hernan Crespo? Gostaria muito de ouvir a sua opinião. Ele está louco para voltar ao São Paulo, mas não está louco a qualquer custo. Ele quer realmente o projeto esportivo que lhe dê condições para ser vitorioso e também vencimentos que hoje estão bem acima do que até ele mesmo recebia nos tempos de São Paulo. Então, Hernan Crespo, acho muito difícil de chegar. Eu sei que é um nome que vocês falam bastante, comentam e gostariam bastante, mas acho que por esse lado financeiro e esse projeto esportivo de querer conquistar títulos, acho que é meio contrário ao que o São Paulo pretende para essa temporada, não que o São Paulo não queira títulos, mas quer títulos à sua forma, ser inteligente no mercado, trazer jogadores grátis e tudo mais. Antes da gente continuar, seja membro do canal para você ter conteúdo exclusivo,
tem o nosso grupo do WhatsApp 24 horas por dia, tem vídeos exclusivos também para os membros do canal. E também tem as lives exclusivas, tem conteúdo bem bacana, te liga no Cartola, servidor no Discord, tem muito conteúdo bem legal. Conto com a sua colaboração também para se tornar membro deste canal e eu te devolvo conteúdo de qualidade e com exclusividade. Pra gente continuar, bora falar jogadores que foram revelados nas categorias de base do São Paulo que estão na disputa da Copa do Mundo de Clubes. A competição se iniciou neste sábado com o confronto entre Al Ahly e Inter Miami e vai, né, agora ter a estreia dos brasileiros, vai ter todo esse mês aí voltado para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. E aí tem alguns jogadores que passaram pelas categorias de base do São Paulo que vão estar neste torneio. Queria ver se você lembra de todos eles e se você gosta desses jogadores. A lista consiste em jogadores como o Beraldo, que acabou de ser campeão da UEFA Champions League com o Paris Saint-Germain. O Beraldo, hoje ele tem uma condição de reserva no PSG, mas é um jogador que tem sido utilizado com uma certa frequência pelo Luiz Henrique, mesmo sendo reserva. Tem o Luiz Araújo e o Matheus Cunha, que são jogadores do Flamengo e foram revelados pelo São Paulo. Não sei se o Luiz Araújo vocês lembram, né? Jogou pelo São Paulo junto com o David Neres, mas o Matheus Cunha, ele basicamente fez quase toda a formação no São Paulo, acabou indo lá para o Sub-20 do Flamengo, foi ali que ele subiu, mas ele tem passagem pela categoria de base do São Paulo, passou grande parte, inclusive, da sua formação como atleta nas categorias de base de Cotia. Hoje ele é goleiro reserva do Flamengo, é reserva lá do Rossi. Aí aqui na lista também, que foi feita pela Nação Tricolor, tem o Mkhitaryan, da Inter de Milão. Vocês sabem, né, que ele passou um curto período nas categorias de base do São Paulo, ele já falou até publicamente com um carinho por conta do São Paulo, que é muito grato, que tem uma passagem lá que ele gosta bastante. Ele até brincou em uma entrevista recente para a TNT que sim, gostaria, né, de quem sabe ter esse privilégio de vestir a camisa do São Paulo. Ele também entra aqui nessa lista, ao todo são 11 nomes. Temos também o William Gomes, que acabou de sair de São Paulo, né? Saiu nessa temporada. Atualmente ele também é reserva no Porto. Tem o Bremer, da Juventus, que se recuperou de uma grave contusão e aí agora poderá começar a ter rodagem. O Bremer, zagueiro da Juventus, que inclusive esteve na última Copa do Mundo. Na lista ainda tem o Ederson, goleiro do Manchester City, que também jogou nas categorias de base do São Paulo e depois acabou indo para Portugal. Tem também o Lucas Evangelista, que está no Palmeiras atualmente. Ele também foi revelado nas categorias de base do São Paulo, depois foi vendido para fora, rodou bastante lá no futebol europeu, retornou para jogar no Red Bull Bragantino e aí nessa temporada, após a disputa do Paulistão, ele foi contratado pelo Palmeiras. E tem também o Éder Militão, zagueiro do Real Madrid, que também se recuperou de uma grave contusão, deve começar a ter minutagem, deve começar a ter rodagem nessa Copa do Mundo de Clubes da FIFA. É mais um jogador que foi revelado nas categorias de base do São Paulo. E aí tem jogadores também que passaram pelo São Paulo recentemente. O Galopo tá na Copa do Mundo de Clubes, né? Nem pro Galopo conseguir se destacar, né, para chamar a atenção de outros clubes, para ser uma venda, seria maravilhoso. Mas o Galopo, ele está com a camisa do River Plate na Copa do Mundo de Clubes, ele também será um dos representantes do São Paulo. Talvez é o único jogador, né, do São Paulo, porque ele ainda é vinculado ao São Paulo, está emprestado até o fim deste ano. Tem uma opção de compra ali que vira obrigação, caso ele atue por 45 minutos, em média, de 50% dos jogos desde o início da temporada. Então o Galopo pode, né, ter uma minutagem interessante para continuar ali a sua venda. E tem também o Paulo Henrique Ganso, que vai jogar pelo Fluminense. Eu sei que muitos de vocês gostam do Ganso, gostaria ele de volta, inclusive. Ele também será um dos jogadores que passaram recentemente pelo São Paulo, que estarão na Copa do Mundo de Clubes. O São Paulo vai acabar vendo isso pela TV, o São Paulo não conseguiu a classificação para a competição. Quem sabe a gente torce para que em 2029, na segunda edição dessa Copa do Mundo de Clubes, aí, de 32 seleções, que podem até virar 48, a gente espera que em 2029, no ano que antecede o centenário do clube, que o São Paulo esteja disputando essa posição, porque fatalmente, se chegar lá, é porque conquistou uma das Copas Libertadores da América. O momento é difícil com o Zubeldia? Tudo bem, mas acho que a gente consegue uma volta por cima. Com ou sem Zubeldia, a gente vai continuar com a esperança e torcida de que a gente conquiste a Copa Libertadores da América, mesmo com a prioridade nesse momento, tendo que ser a luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Antes da gente fechar, aqui embaixo tem o link da Ola Esportes, só você clicando no link você vai me ajudar bastante. E se você criar a sua conta gratuita, o aplicativo todo é gratuito.
você já vai me ajudar bastante, você pode vincular com o Google e tudo. Na All Sports você vai poder ver todos os jogos da Copa do Mundo de Clubes, todos os jogos do São Paulo, todos os jogos do mundo você vai poder ver na All Sports, inclusive Al Ahly e Inter Miami eu assisti lá pela All Sports. Então, se você clicando no link aqui, você vai ter programação diária ali dos jogos, comparativos de casa de apostas, os links dos jogos ao vivo, vai ter tudo para você bem legal, e aí você vai fortalecer aqui uma parceria bem legal do nosso canal. Combinado? Pra gente fechar, 50 técnicos livres no mercado para, quem sabe, substituir o Zubeldia. Eu sei, a gente já informou aqui no canal de que o São Paulo não pretende a demissão do Zubeldia, que pretende continuar com o treinador para a sequência da temporada. É uma opinião, é uma ideia, uma decisão controversa. Muitos torcedores já pedem a saída do treinador. Eu acredito também que já há um fim de ciclo, mas a diretoria vai manter. Mas vamos entender como é que está o mercado de treinadores livres no mercado. Aí a galera do Espaço Tricolor, usando ali o Transfer Market, fez uma listinha de treinadores que estão livres no mercado. Queria até ver se você conhece alguns deles, porque são vários nomes, inclusive, que são desconhecidos até do futebol brasileiro. Bora lá! De brasileiros temos o Alex, cabeção, meia, que inclusive começou a sua trajetória como técnico nas categorias de base do clube. O último clube dele foi o Antalyaspor da Turquia, ele está livre no mercado. O Dunga, né, o último trabalho dele foi a seleção brasileira, é um técnico que ainda está no mercado. Fábio Carilli, Lisca, Maurício Barbieri, Paulo Turra, Rafael Paiva, que estava no Vasco, o Tuca Ferretti e o Vanderlei Luxemburgo. Esses são os técnicos brasileiros que estão livres no mercado. Algum deles te empolga? Você trocaria por algum deles? Agora vamos para os técnicos argentinos. Temos o Demichelis, que recentemente saiu do Monterrey, Fernando Gago, Gabriel Reis, Jorge Sampaoli, o Hernan Crespo, o Matias Almeida, esse é bom técnico, eu gosto dele, o Ramon Dias, o Ricardo Gareca e o Sebastián Domingues. São os técnicos argentinos livres no mercado. Tem o boliviano, Gustavo Quinteiros, que recentemente treinou o Grêmio. Juan Carlos Osório, lembra dele? Treinou o São Paulo recentemente, está livre no mercado desde o seu trabalho do Tijuana. Temos os espanhóis, Javi Garcia, que estava no Leeds United, Miguel Ángel Ramírez, que inclusive tem passagem pelo Internacional, Oscar Garcia e Rafa Benítez. E além do Xavi Hernandes, o Xavi que treinou o Barcelona. O Xavi eu adoraria, mas acho que financeiramente não seria viável. Tem o Gerrard, que fez um trabalho lá na Arábia Saudita, o Andrea Pirlo, Roberto Mancini e Gerardo Espinosa, esses três são italianos. Tem o peruano Juan Reynoso também, que recentemente acabou de ser demitido da seleção peruana. Portugueses, Álvaro Pacheco, Antônio Oliveira, que saiu do Sport, Armando Evangelista, Bruno Pinheiro, Carlos Carvalhal, esse é bom técnico, mas acho que pediria um valor bem acima no mercado para trabalhar no Brasil. Ele chegou a ser procurado já pelo Flamengo, por exemplo, por Botafogo, e ele nunca quis aceitar uma proposta do futebol brasileiro. Mas, né, quando o maior de todos o chama, pode ser que seria uma boa. Tem o Carlos Queiroz, o Daniel Souza, o Jesualdo Ferreira, que treinou o Santos recentemente, Jorge Jesus, esse é inviável. E não porque é ruim, é porque, né, na Arábia ganhava pouco. O Luiz Freire, o Paulo Bento, Pedro Caixinha, que estava no Santos, Pepa, que estava no Sport, Petit, Rui Ferreira, Sérgio Conceição, que estava no Milan, e Vitor Bruno, que estava recentemente no Porto. E temos os uruguaios Alexander Medina, que é o que estava no Tajeres, Diego Alonso, Guilhermo Almada e Roberto Siboldi. 50 nomes para vocês aqui, para vocês falarem. Quais desses nomes você gostaria no lugar do Zubeldia, se você, claro, é favorável à demissão do treinador do São Paulo, que, repito, vai continuar no comando do São Paulo, vai continuar sendo o técnico tricolor, pelo menos por enquanto. O Zubeldia, que já foi para a Argentina, está aproveitando as suas férias também, e aí ele vai se reapresentar junto com o elenco. Na verdade, do que eu sei, ele deve se reapresentar até antes do elenco, mas ele vai ter uma reuniãozinha tal para fazer ali o planejamento do segundo semestre. Ele deve até voltar antes, mas ele volta normalmente com o elenco. Combinado? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Tentei sair um pouquinho da caixinha hoje, nesse domingão, porque tá difícil. A gente tem até algumas apurações para trazer
Só que vocês sabem, a gente é bem cauteloso em relação à apuração. Vocês perguntam bastante de Luan, a gente vai ter informação interessante sobre o Luan, só tô esperando uma fonte aqui me responder. Tem mais 2 jogadores de saída do São Paulo. Enfim, temos alguns assuntos ainda a tratar durante a semana, mas a gente tem que ter calma, tem que ter cautela para trazer aqui, para a gente trazer um conteúdo muito bem apurado, ouvindo todas as partes, do jeito que a gente sempre faz. Mas dessa vez a gente tentou sair um pouquinho da caixinha, porque esse domingão, rapaz, tá difícil de pauta, mas eu prometo que nas 5 horas a gente deve já trazer algumas novidades interessantes. Combinado? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, os comentários estão abertos. Espero que você aproveite e muito o seu domingão aí com a sua família, que seja um domingo próspero para todos nós. 5 horas eu aguardo vocês com um vídeo novo aqui no canal. Beleza? Um abraço para todo mundo, até a próxima!